Meninos, bom dia. Olha só, hoje nós iremos corrigir a página 66. Vamos comentar um pouquinho sobre as biografias. Tia Camila, qual a importância de uma biografia no nosso cotidiano, na nossa vida? Pessoal, as biografias elas fazem com que a gente conheça melhor as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era mais nova, eu tinha pavor a rock metaleiro. Porque eu fui criada num lar muito arcaico e dentro do meu lar dizia assim, tudo demônio, tudo do demônio. Aí, um belo de um dia, eu li esta biografia aqui, ó, maravilhosa, Black Sabbath, biografia ilustrada. Por que que ela é uma biografia ilustrada, pessoal? Ilustrada vem de ilustração, tem um monte de foto aqui da banda, tá vendo? Olha só. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês. Tá vendo aí? Ó, de todos eles. Então, aqui, além deles ilustrarem, vem os nomes, vem a história da banda, um pouco sobre cada pessoa. E foi lendo esse livro que eu tive uma visão diferente sobre a banda Black Sabbath. E principalmente sobre o Ozzy Osbourne, que é esse carinha aqui, ó. Que eu amo de paixão. Olha, quando eu tinha a idade de vocês falassem pra mim de Black Sabbath, de Ozzy, eu nem sabia quem era, nem ouvia, nem gostava. E aí as pessoas falam muito que ele é satânico e tudo. Mentira. Tudo mentira. A maneira como ele se expressa é tentando mostrar que nós somos o ser ruim da natureza. E, gente, vamos parar pra pensar o que ele tá dizendo? Quem é o animal que mais polui o planeta? Somos nós, tá? Nós fazemos queimada, nós jogamos lixo, nós desperdiçamos água, nós jogamos gases poluentes na natureza. Então, Ozzy é muito contra isso. Isso fica muito evidente numa música que ele tem chamada Dreamin'. Quem tiver curiosidade e aí for atrás, seria bem legal. Ouça a música para vocês verem e ouça a tradução, para vocês poderem ver que na tradução ele deixa bem claro que o ser humano está destruindo o que ele tem de mais caro, de mais importante, que é o planeta, né? Então, fora essa, eu tenho outras biografias também, mas eu também tenho essa daqui, ó. Hitler. Quem foi Hitler? Todo mundo conhece, não é? Hitler foi o ser humano responsável pela morte de muitos outros seres humanos. E com o seguinte pensamento de que existia uma raça superior, alguém melhor do que alguém. Ridículo, não é? A gente pensar, alguém pensar assim, mas existe. E aqui nessa biografia dele, diz uma coisa bem interessante no início, olha só. Adolf Hitler parecia um homem comum, aliás, o mais comum dos homens, de altura mediana, moderada e em seus apetites cotidianos, abstêmio, além disso, vegetariano e apenas apreciador da prosaica torta de maçã, trajando-se com simplicidade, quase com modéstia e às vezes acompanhado em suas primeiras reuniões com o partido nazista de um prosaico guarda-chuva. Sua aparência externa despertava pouco interesse. Aqui nesse capítulo, nesse período, ele tenta mostrar que o Hitler parecia uma pessoa muito normal. E ele tenta mostrar pra gente o quê? Que pessoas aparentemente normais podem ser capazes de cometer atrocidades. Porque Hitler cometeu a atrocidade, a pior atrocidade, uma das piores atrocidades que o mundo pôde viver, não é? Que é matar milhões de pessoas com gases e tudo mais. É horrível. E aí, um dia desses eu tava lendo a biografia do Eduardo. Quem é o Eduardo? É o vocalista da banda Facção Central. E ele conta bastante sobre a vida do Eduardo, gente. Não foi nada fácil. Foi bem pesada a vida do cara, entendeu? E
Ele passou por muita coisa tensa na vida dele para chegar onde ele chegou. E a nossa sociedade muito preconceituosa, que pobre da favela, sempre tá mexendo com coisa errada, ele sempre foi muito criminalizado. Por quê? Porque desde os 7 anos de idade, o Eduardo, ele caiu no mundo do crime, já quando muito menino. Gente, agora pensa, uma criança de 7 anos de idade cometendo crime. Entendeu? Até determinado momento da vida dele que ele mudou esse panorama. Então, seria muito importante vocês irem atrás dessas biografias. Tem um cantor? Leia sobre ele. É muito legal. Gostou do cantor? Gosta do artista? Leia sobre ele. Por exemplo, na biografia de Van Gogh, vocês vão descobrir que Van Gogh tinha problemas mentais, não é? E hoje os quadros de Van Gogh valem milhões, não é? Os nossos, os nossos nomes mais importantes no mundo, a maioria deles tinham problemas. Vamos dar um exemplo: Beethoven, Rei Charles, Machado de Assis. Já comentei bastante com vocês. Eu gosto muito de comentar sobre Machado de Assis, né? Que Machado de Assis, para mim, digamos que é a base de tudo. Por quê? Porque o cara, ele tinha muita coisa mesmo contra ele subir. Primeiro, preto, né? Nossa sociedade ainda não valoriza a cor, não valoriza, não respeita essa cor ainda. Tanto é que vocês puderam acompanhar no jornal aquele menino João Pedro de 14 anos, né? Que estava dentro de casa, ele estava dentro de casa, ele não estava numa esquina e ele foi morto. E fica nítido que ele foi morto pela cor dele. É muito nítido, entendeu? E Machado de Assis era preto, tá? Preto, pobre, favelado e epilético. A epilepsia é uma doença como se fosse uma dor de cabeça muito forte e acaba tirando muito da capacidade da pessoa de concentração, tá? E o cara é o literato mais estudado no mundo. No mundo, porque ele escrevia muito bem, ele tinha uma concentração maravilhosa. Já pensou se este ser humano não tivesse, não tivesse epilepsia? E aí? Então, ele, por isso que para mim ele é muito importante. Mas eu descobri isso tudo como? Na biografia dele, tá bom? E tem um filme também que fala de outra pessoa, do Stephen Hawking, A Teoria de Tudo. Eu assisti essa semana, eu não conhecia esse filme. Eu descobri esse filme a partir de um canal que eu estava assistindo no YouTube, uma pessoa fazendo uma intertextualidade, uma explicação de uma música, né? Dos Racionais. E ele citou o filme, tá? Ele deu como dica a gente assistir o filme. Aí eu corri e fui assistir. Gente, maravilhoso. As biografias também, elas são muito expostas em filme, tá bom? Tem muito filme que vem de conteúdo biográfico, tá? E alguns documentários também. Documentário que eu assisti agora nesse período da pandemia foi o do Gabriel Fernandes. Ele também é um documentário bem biográfico. Gente, quem puder assistir o documentário do Gabriel Fernandes, assista. Vocês vão ter uma visão mais crítica da sociedade, crítica do que são direitos da criança, o que são deveres, entendeu? Para vocês compreenderem o tanto que o nosso sistema é falho. Tia, mas esse documentário é brasileiro? Não, não é. Mas a nossa realidade aqui é muito pior do que é a demonstrada lá no documentário, tá bom? Naquele documentário biográfico. Então, já comentamos sobre a biografia, não é? Vamos lá para a página 66. Antes de começar a ler, aqui ele fala um pouco sobre quem? Che Guevara, tá? E aí, o texto é sobre o cara. Vamos pro dicionário? Exotismo, qualidade de exótico, incomum. Gente, essa palavra
Uma vez ela foi usada de uma maneira tão infeliz. Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplos mesmo, vocês sabem disso. Às vezes exótico pode significar estranho, né? E aí eu lembro que eu fui para São Paulo conhecer não, passear. E aí meu primo levou a esposa dele para me conhecer. Quando ele chegou lá, eu tava lá, meu Rastafari lindo, maravilhoso, enorme. Ele foi e falou assim para a mulher dele: ah, esse daqui é a exótica da família. Menino, mas eu fiquei indignada, porque ele também é formado na minha área, né? Falei, sim, sou mesmo a exótica da família. Se ser uma pessoa direta é ser exótica, está aqui, a exótica da família. E ele usou num termo bem pejorativo, entendeu? Bem incomum e ofensivo. Então, algumas palavras podem ser usadas com uma conotação não legal. É muito melhor você chamar uma pessoa de exótica do que ficar falando assim, ah, seu estranho, entendeu? Chamar, dar, como é que fala? Você pode dar sinônimos, ao exotismo de estranheza, tá bom? De diferente, tá bom? Avarias, danos, olha como essa palavra pode ser usada. O carro sofreu algumas avarias na batida. Danos, tá bom? Odisseia, viagem cheia de aventuras, singularidades e inesperadas. Singulares e inesperadas. Gente, Odisseia são viagens grandiosas, tá bom? Nossa, a minha Odisseia até Portugal foi maravilhosa. Então, quer dizer que eu tive uma viagem muito cheia de aventura, né? Peripécias, acontecimentos inesperados, imprevistos. Olha a peripécia daquele menino. Ou seja, ele só apronta, tá? Cuidado com a palavra no contexto. Opulência, riqueza, luxo. A minha tia é muito opulenta. Quer dizer que a minha tia é muito luxuosa, né? Fugaz, passageiro. Aquele sentimento foi fugaz. Chegou e foi bem embora rapidinho. Terna, pessoa carinhosa, afetuosa. A minha mãe é uma pessoa muito terna. Ó, ela é carinhosa, né? Limenha, natural de Lima. Aquele rapaz é limenho, veio de Lima. Ocioso, desocupado. Gente, com certeza a gente tem usado muito essa palavra, né? Acho que o nosso tempo tá muito ocioso. Ou não, né? Que vocês estão tendo dever, estão fazendo um monte de coisa dentro de casa, né? Então, os meus alunos não estão ociosos. Olha aí para onde foi a palavra, dentro do contexto. Questão 1. Onde foi publicado esse texto? Na biografia do Che Guevara, né? Olha o nome da biografia. A Vida em Vermelho, de Jorge Castaneda. O texto relata toda a vida do Che Guevara. Esse texto aqui, que vocês acabaram de ler, não. Ele relata apenas um pequeno trecho sobre a viagem dele, não é? Vamos para 3? De acordo com as informações presentes no relato, podemos afirmar que esse texto está no início ou no final da biografia. Explique. Gente, olha só. Tá bem no início, porque a gente percebe que essa viagem, ela foi decisiva para o futuro do Che Guevara, não é? Nos anos seguintes. E a gente percebe isso nos relatos. Observar as minúcias de um texto é muito importante para a interpretação textual. Interpretar um texto, uma música, um filme não é difícil, mas você precisa usar os olhos, por isso que você tem 2, olha aqui, ó, 2. Você tem que usar bastante os ouvidos e menos a boca, tá bom? Aí você interpreta muito mais. Então, vamos lá. Então, tia, qual é a resposta? No início. Aí ele pergunta o quê? Explique. Aí você coloca. Porque no texto fica evidente que esta viagem foi importante para o futuro dele. Tá bom? 4. Analise o uso da palavra preciso no título do texto. Agora responda a questão. O que esse título sugere quanto ao comportamento de Che Guevara diante da vida? Que ele não se importava muito com a vida, gente. Simples assim.
e que as aventuras para ele eram muito mais importantes do que qualquer coisa, tá bom? B. Nesse título, o verso precisar apresenta o mesmo sentido com que usou Fernando Pessoa? Gente, com certeza, porque olha só, o título do texto e do verbo, e do poema, né, que ele está perguntando aqui, apresentam o mesmo sentido de que não é necessário viver, tá bom? Se analisássemos esse título separado do texto, poderíamos compreendê-lo de outra maneira? Sim, tá bom? Se considerássemos o texto e analisássemos o título separadamente, nós poderíamos entender que a palavra preciso significa ter precisão, tá bom? Exatidão, cuidado. Assim, consequentemente, acaba que o título seria algo como navegar é exato, viver não é exato. Então, seria coisa de, acho que está corretinho, certinho, preciso naquele local. Aprenda mais. Navegar é preciso, viver não é preciso. O título do texto dialoga com um poema muito conhecido do poeta português Fernando Pessoa. Veja, aí tem aqui um trechinho, né? Olha só. Qual foi o nome que Che e Granado deram à motocicleta La Poderosa 2, não é? Analisando as informações presentes no primeiro e no segundo parágrafo do texto, é incorreto afirmar o quê? Que a aventura pela América Latina foi a primeira viagem dos dois amigos. Isso não fica explícito, não. Então, é errado afirmar isso aí, marca a letra C. 7. Analisando a resposta da questão anterior, olha só, tem a ver com o anterior. Podemos supor que certamente G e Granado já haviam feito outra viagem de moto juntos, não é? Marca a letra A. 8. Segundo o biógrafo, a viagem pela América com Granado foi para G um despertar para a realidade. Marca a letra A. Vamos para 70. Na 9. Sobre as informações apresentadas no terceiro parágrafo, é incorreto afirmar o quê? Que a principal informação passada é a de que G seduziu uma chilena. Isso aí não fica explícito, não tem isso no texto de uma maneira com exatidão. Então, marca a letra E. Vamos para a 10, a nossa última questão, que tem A, B, C, D, E e F. G se considerava preso ao seu país natal? Pessoal, não, de jeito nenhum. Ele era aventureiro, né? E olha só, lá no texto fala assim, que ele e o amigo eram um par de vagabundos. Então, quando ele pergunta aqui, lembra que a tia falou para você que não aceita sua resposta não? Coloca aí assim, ó, não. Pois no próprio texto eles são descritos como um par de vagabundos. Tá bom? Vamos para B. Por que Granado e G eram antituristas? Olha só o que está aqui no livro. Porque durante a viagem estavam interessados em conhecer ao fundo os países que visitaram, a miséria que os marcavam para tentar ajudá-los de algum modo. Portanto, os dois não eram turistas simples que querem ver as belezas dos lugares, tirar fotografias e ir embora logo em seguida. Pessoal, não precisa pôr essa resposta gigante. Pensa com a sua mente. Com a sua, não com a minha mente ou com a mente do outro. E aí, o que você pensou? Eu vou te contar o que eu pensei. Olha só. Por que Granado e G eram antituristas? Porque o turista, ele vai para algum lugar para avaliar a situação superficial, a beleza. Ele não. Ele ia para avaliar a necessidade daquele povo. Ele se aprofundava em conhecer aquele povo. Olha a diferença da minha resposta, é bem pequenininha, né? Pense e coloca a sua, tá bom? C. Como o biógrafo identifica a cidade de Lima no Porto? A velha capital dos vice-reis. É assim que ele identifica.
Que substantivo o biógrafo utiliza para se referir às viagens de Jay? Andanças. Que voz verbal identificamos na oração destacada? A oração é que era administrado por freiras. Pessoal, passiva. Por que passiva? Como vocês devem ter aprendido lá na matéria de gramática. Porque o sujeito está sofrendo a ação. Olha aqui, ó. Zoraide conseguiu alojamento para os viajantes no leprosário. Olha, no leprosário. Que era administrado por freiras. O que era administrado por freiras? O leprosário, não é? Ele não se administrava, então ele sofre a ação de ser administrado por alguém. Isso é voz passiva, tá bom? Tia Camila, se eu colocasse isso aqui na ativa, como ficaria? Não daria, eu acho. Daria, peraí. As freiras administravam o leprosário. Por quê? Porque quem administrava? As freiras. Elas estão fazendo a ação, não é? Você viu como eu mudei o sujeito? Mudou a voz da frase? A passiva virou ativa, tá bom? Qual a função sintática do termo por freiras na oração transcrita no item anterior? Gente, esse terminho aí se chama agente da passiva, tá? Então, acabou o nosso conteúdo. Na sexta-feira, iremos corrigir o livro de gênero. Pessoal, presta bem atenção que nós temos 6 atividades de produção textual. 2 no capítulo 3, no livro de língua portuguesa, e 1 no livro de gênero. E a mesma coisa no capítulo 4. Eu vou cobrar essas atividades como? Bonitinha via foto, tá bom? Todo mundo vai ter que mandar pra mim, combinado? Vai ficar mais fácil de ler, mais fácil de corrigir, mais fácil de dar nota e fechar. Não esquece, isso é a nossa atividade interdisciplinar, é o nosso caderno. Tia Camila, não é pra fazer então no caderno? Faz bonitinho na folha, pra depois a gente expor, tá bom? As próximas, possivelmente será no caderno, tá bom? Então, pessoal, é só isso, até a nossa próxima aula.